Amém? Hebreus 6, versículo 13, 14, diz assim a palavra do Senhor. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. É um tempo que a gente demos uma pequena parada na nossa exposição da carta aos Hebreus, mas eu vi a necessidade desses 2 dias aqui para a gente aproveitar esse tempo e olharmos de novo para a carta aos Hebreus, né? Porque as últimas vezes que nós olhamos para a carta, o escritor aos Hebreus tratou muito sobre o progresso cristão, a caminhada cristã, e ele nos advertiu, falando um pouco no capítulo 5, versículo de número 14, sobre o alimento sólido, que é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o escritor aos Hebreus detalha que todos os crentes, eles precisam ter progresso na sua caminhada cristã. Não existe nenhum crente que, sendo salvo por Jesus Cristo, ele pare a sua trajetória cristã, mas é natural que você prossiga, que você ande, que você continue caminhando. Ou seja, que a sua fé amadureça, que a sua fé ganhe conteúdo, que a sua fé ela aumente. E Paulo aqui, então, ele exorta no capítulo 6, fazendo isso, tratando de alguns princípios que são elementares à nossa caminhada no Evangelho. Primeira coisa que Paulo mostra é o arrependimento, que Derek veio falando, né, sobre a doutrina do arrependimento, que é o caminho que nós entramos na caminhada cristã. Ninguém que não se arrependeu não pode caminhar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter um caminho, que é o caminho do arrependimento. Então, primeira coisa, capítulo 6, versículo 1, Paulo diz: deixemos-nos levar para o que é perfeito, para a base do arrependimento. Primeira coisa, você se arrepende. Esse arrependimento, à luz de Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo diz que não despreze a bondade de Deus, porque é ela que te conduz ao arrependimento. Então, você não tem arrependimento. Deus te dá arrependimento para você ser salvo. Deus abre seu coração e gera o metanoia no grego. Ele gera essa mudança de mente, de intelecto, de percepção da vida, da sua caminhada depois que você conhece o Senhor Jesus Cristo. Segundo, Paulo diz que é da fé em Deus. Essa fé em Deus é aquilo que você tem, que a gente chama de crença. Já viu que nós somos identificados como cristãos? Por que somos cristãos? Porque nós cremos em algo. E Paulo aqui diz que no versículo 1 de Hebreus 6, que a nossa fé é em Deus. Que fé? É a fé da salvação. De Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é fé? Dom. Deus te deu o dom do arrependimento e Deus também te deu o dom da fé. Terceiro, está no versículo 2, Paulo chama de batismos. Não é o batismo na água. Hoje Derek também nos ajudou, vindo para cá. O batismo aqui fala da imersão na pessoa de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4, 5, 6 e 7, Paulo diz: não sabeis que quando Cristo morreu, nós morremos com ele? Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele? Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele? O que é o verdadeiro batismo? É que nós morremos em Cristo, fomos sepultados em Cristo e ressuscitamos com Jesus Cristo. Então, todo crente ele é batizado em Cristo e é colocado e imergido no Espírito Santo. Efésios 1,13. Depois de ter nele crido, Derek usou essa expressão, fostes selados com o Santo Espírito da promessa.
Você é colocado em Cristo, você habita com o selo do Espírito Santo. Isso é batismo. Paulo aqui não está falando de ser imergido na água. A briga, né, entre cristãos hoje é: eu fui batizado por imersão. Outros dizem: eu fui batizado por aspersão. Irmão, nós não estamos aqui para brigar sobre batismo. O verdadeiro batismo é em Cristo e no Espírito. Eu sou colocado em Jesus. Se lembra que nós lemos ontem Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, a vida que agora eu vivo pela fé do Filho de Deus, pois Cristo vive em mim, amém? Batismo é Cristo em mim, é o Espírito em mim, é a vida de Cristo em mim. Terceiro, Paulo fala da nossa identificação com Cristo. Quarto, né? A imposição de mãos, que é a nossa identidade. Como no Antigo Testamento, o animal, antes de ser oferecido, lá em Levítico capítulo 1, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o animal para o sacrifício. Isso tipificava a identificação daquele homem que, pecador, ele era representado por aquele sumo sacerdote para ser levado à presença de Deus. Todos nós somos identificados com Cristo. Cristo é o nosso representante diante de Deus. Não é as nossas obras, é Efésios capítulo 2, versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? É a obra de Jesus Cristo na cruz e a nossa identificação, união com Jesus Cristo, que somos aceitos diante de Deus. Paulo ainda fala da ressurreição dos mortos. Nós tratamos lá no nosso discipulado em Itaboraí sobre 3 grandes verdades, em Atos capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Mas especificamente no versículo 3. Lucas diz: depois de ter padecido, se apresentou vivo, é a ressurreição. E nós vimos que 3 figuras centrais experimentaram a ressurreição. Maria de Magdala, Maria Madalena, aquela mulher pecadora que encontra Jesus, é absolvida por Jesus, é perdoada por Jesus, os 7 demônios vão embora e ela experimenta a ressurreição do Senhor. Segundo os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. E andando com o Senhor, vê o Senhor se apresenta ressurreto para eles. Terceiro, Pedro. E depois de ressurreto, o Senhor chamou Maria e falou: avisa Pedro que eu quero encontrá-lo. Fala para Pedro que eu ressuscitei. Pedro já tinha negado o Senhor. Quando a gente se afasta do Senhor, a primeira coisa que a gente faz é voltar à nossa velha vida. Às vezes não é nem para pecado, mas não ter Jesus já é pecado. Não andar com Jesus já é pecado. Então Pedro voltou para a velha vida e estava pescando. Mas o Senhor falou: diz a Pedro que eu ressuscitei. Que lindo, né? O Senhor fala para Pedro, Maria Madalena, que eu ressuscitei. Por fim, e do juízo eterno. Todos nós, irmãos, não vamos passar pelo juízo eterno, amém? Porque nós já passamos pelo julgamento de Deus. Quando Cristo em nosso lugar é oferecido na cruz, lá, quando ele brada na cruz, depois de crucificado com a coroa de espinhos, ele diz: tetelestai, eu terminei a obra, acabei a obra. Nenhum crente vai ser julgado, irmão, no tribunal de Cristo. Nós vamos simplesmente passarmos por lá. Por isso que a palavra grega para tribunal de Cristo, tribunal no grego, é bema. É uma reunião de família. É o filho com F maiúsculo, com os filhos com F minúsculos, que foram aceitos através de Jesus na presença do Pai. Então, Paulo, ele leva a gente a entender que tem coisas superiores para esses que eles experimentam tudo que convém à salvação. E no versículo 11 do capítulo 6, ele diz assim: desejamos que vocês continuem. Que lindo, né? Se você experimentou tudo aquilo que a fé te deu, tudo aquilo que o arrependimento te deu, tudo aquilo que o batismo, a união com Cristo te deu, a identificação com Cristo te deu, tudo aquilo que você tem como ressurreto diante do Senhor, você não entra mais em juízo.
Paulo diz: mantenha diligente na certeza da plena esperança. Amém, irmãos? Dá para ir até o fim. A enchente não nos para, problema não nos para, pecado não nos para, o mundo não nos para. No versículo 12, Paulo diz: não sejam indolentes, mas imitadores daquele que pela fé herdam as promessas. Nosso chamado é pela fé, irmão. É continuar. Aí Paulo vai usar o exemplo da promessa que não muda. Você muda. Amanhã nós já mudamos com nossos cônjuges, com nossos filhos, com os irmãos na igreja. A data muda, o tempo muda, a era muda, mas Paulo diz, quando Deus fez a promessa, no versículo 13 de Hebreus 6, ele diz, olha, Deus não usou ninguém para falar sobre a promessa. Deus mesmo jurou por ele. Deus falou, eu vou jurar por quem? Todo mundo falha, irmão. Se você fizer uma promessa agora para Deus, amanhã você quebra. Mas Deus fez a promessa a Abraão, quando Abraão tinha 75 anos. Qual é a promessa, irmão? Primeira promessa que Deus faz a Abraão. Abraão, primeiro você tem que sair do lugar que você está. Sai da terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Irmão, a promessa que Deus faz a Abraão é que ele sairia da terra, teria uma parentela enorme, a casa do seu pai não seria do tamanho da nação que Deus iria produzir através de Abraão. É promessa. Deus não jura Abraão, Deus jura por ele. Olha, o texto diz aqui, por que não ter por quem jurar? Porque ele jurou por si mesmo. Versículo 14, porque eu te abençoarei e vou te multiplicar. Imagina a cara de Abraão. Imagina Abraão falou assim, eu tô com 75 anos. Irmão, um homem de 75 anos hoje não consegue mais andar. Valdeci não tá nem conseguindo pegar a mesa. Joana teve com 70 vindo na frente. Uma de 21, irmão. Tadinha. Vou lá e tá doendo as costas. E tá doendo. Imagina Abraão, irmão, com a promessa que Deus havia feito. Deus apareceu a Abraão em Siquém e não mudou a promessa. Ao longo da caminhada, Abraão foi mudando a promessa. Foi se desfazendo da promessa. É assim que a gente faz, irmão. Ele se tornou incrédulo na caminhada. Mas em Gênesis 2, 6 e 7, diz assim, atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. A vida de Abraão era um processo em crer, não crer, crer, não crer, crer, não crer. E Deus, quando quer fazer algumas coisas, Deus tem que te trazer para o lugar da promessa, amém, irmão? Te colocar no lugar que ele quer, no propósito que ele quer, no plano que ele quer estabelecer. Só que quando Abraão saiu, ele levou o sogro, ele levou o sobrinho, ele levou a mulher do sobrinho, até que Deus falou assim, já sei, para te fazer a minha nação, eu tenho que arrumar uma briga com os pastores. Se preparem, Itaboraí, qualquer dia vai ter briga dos pastores. Deus gosta da briga dos pastores, porque Deus gosta de dividir o rebanho. Coisa bonita de Deus é dividir o rebanho. Abraão todo feliz com Ló. Deus reparte a promessa e pede para que ele se separe de Ló. Em Gênesis capítulo 13, versículo 15, ele diz assim, porque toda essa terra, Abraão, que eu tenho para te dar, vai ser para você e a sua descendência para sempre. E Ló é da família.
A gente briga, né, Jaqueline? Discute, mas é família, irmão. Você já mandou filho embora? Não tem como. Já mandou genro embora? Não tem como. Vira família. Fica ali, irmão. Já mandou sobrinho embora? Não tem como. É chato, é perturbado, não presta, não, mas tá ali. E Deus falou, Abraão, fala para ela, para escolher um lugar. E ele olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, era plano. Ele falou, eu quero ir para aquele lugar. Mas a promessa não era para Ló nem para a família dele. A promessa era para Abraão. Ló escolheu a parte fácil da campina. Ia dar lá em Sodoma e Gomorra. Mas Abraão tinha a promessa. E a promessa para Abraão era: você vai ter que ir para o lugar mais difícil. Ele escolheu altos e vales, montanhas com rocha. Irmão, o que tem em altos e vales, montanha com rocha? O chamado para a promessa exige sofrimento, perda, problema. Tem que subir morro, descer. Imagina Sarai, irmão. A mulher deve ter falado: Abraão, vamos junto com Ló. Terra verdinha. Água tem água. Tem até mulher lá. Tem homem. Tem dança, tem folia. Mas a escolha destruiu a promessa para Ló. Irmãos, Deus não interfere nas nossas escolhas. Eu sou calvinista de 5 pontos. Mas eu acredito que Deus, ele não deturpa as minhas escolhas. Deus não é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Ele não é o mercenário que arromba a porta. Jesus é o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem. São escolhas. A vida cristã é uma vida de Abraão e Ló. Escolhe. As nossas escolhas nem sempre são, na verdade, as escolhas de Deus. Mas a gente tem que entender que o que Deus tem para nós é superior a tudo aquilo que nós desejamos nessa terra. Casa, carro, família feliz, filho, casamento, irmão. Abraão experimentou tudo isso. Mas o que Abraão mais almejava, quando ele tinha 86 anos, é que ele fracassou em não entender o lugar da promessa. Imagina, ele com 75 é chamado. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86. Ele fala, nem promessa nenhuma. E entrava para a tenda, 3 meses, faz o teste de gravidez. Sarai falava, nada, filho. Você tá velho, rapaz. Não sai nada, que promessa. Até que Sarai chamou ele e falou assim, Abraão, vamos dar um jeito, vamos cumprir a promessa. Às vezes é assim, irmãos, a gente entra no lugar que Deus não nos chamou para nós estarmos ali. A gente quer ajudar Deus. E Sarai falou, pega uma das concubinas, serviçais da sua casa. Quando ele olhou, vem Sarai com H, era a morena mais bonita do Egito, uma egípcia. Falou aí, Abraão, cumpre a promessa. E Abraão desobedece a Deus e por causa da sua desobediência, Deus fica 14 anos sem falar com Abraão. Desobedeceu a Deus, não creu na promessa. Muitos irmãos estão passando por isso em nosso meio. Sem ouvir a voz de Deus, sem experimentar a promessa de Deus, sem viver o mover de Deus, sem mover-se em nada, ele está estagnado. Só que quando você desobedece a Deus, você continua vivendo para Deus. Você forma o seu culto, a sua igreja, o seu padrão moral. E Abraão
ficou ali sem ouvir a voz de Deus. Gerou Ismael. O texto diz em Gênesis 16 que Agar lhe deu a luz a Ismael. Fracassou. Todo problema nosso. Não é que a gente não é crente. Abraão é uma figura de um crente que pela fé segue as promessas sem ver. Hebreus diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele era crente, mas ser crente não significa que a gente não vamos fracassar, amém, irmão? Ser cristão é viver uma vida que às vezes Deus nos faz experimentar o fracasso, a derrota, a perda. A gente pensa que casou com o príncipe, ele é um sapo. Você pensa que casou com a rainha, ela é Jezabel. Mas Deus transforma o sapo em príncipe, Deus transforma a Jezabel numa princesa de Deus, irmão. Por isso que Deus, depois que ele encontra Abraão em Gênesis 17, versículo 1, diz assim um texto. Quando atingiu Abrão. O que é Abrão? Por que o nome dele ainda não é Abraão? No hebraico, Abrão significa o pai que decide tudo por si mesmo. Abrão fazia o que queria. Escolheu a concubina, engravidou a concubina, largou Deus para lá, levou logo. Segue aí, era para ele aconselhar o sobrinho, não vai para lá, lá é lugar de prostituição, rapaz. Ele não estava nem aí, irmão, ele era Abrão. Vivia para si mesmo. Mas olha só, Gênesis 17 diz assim, quando ele chegou aos 99 anos, apareceu o Senhor, depois de 14 anos, e diz para ele assim, eu sou, aí é a primeira menção da expressão El Shaddai no hebraico. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Até então, Abraão não conhecia Deus como El Shaddai, irmão. Deus era o Deus que o chamou. É o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó. Mas qual é a promessa de Deus para Abraão? É que ele é o El Shaddai e diz assim, anda na minha presença e ser perfeito, irmão. Não é ser perfeito para andar na presença de Deus. A gente quer moralidade padrão, ajusta, uma vida regradinha, irmão. É andando com Deus que Deus vai te dando a perfeição de Cristo. Você vai parecendo mais com Cristo, vai sendo semelhante a Cristo, vivendo mais em Cristo, para Cristo. E nesse momento em que ele crê no El Shaddai, na promessa que Deus havia feito para ele. Gênesis capítulo 21, 5. Quando Abraão está com 100 anos de idade, é que a promessa se cumpre. Diz assim, Gênesis 21, 5. Tinha Abraão 100 anos quando Isaac nasceu. 75 para 100 é quanto? 25 anos esperando a promessa. A gente não consegue ficar um dia. Nem 2, nem 3, nem 4. Dá 10 anos, a gente pega nossa família e cai fora. Ou a gente dá logo um jeito. Irmãos, espera a promessa, amém? Não é você que vai transformar seu marido, nem a sua mulher. É Deus, irmãos. Por isso que ele se apresentou para Abraão como El Shaddai. No hebraico, a palavra El Shaddai significa o Deus que é todo suficiente. Deus falou, você é insuficiente, Abraão. Mandou seu sobrinho para o mundo. Você vendeu sua mulher para o Egito quando teve fome. Te falei para ficar na terra que eu ia te sustentar, mas você só olha para o seu umbigo. Você só pensa em você só pensa na sua casa, nas suas coisas. Quando sua mulher veio para você e sugestionou que você deveria ter um filho fora do casamento, era para Abraão falar assim, Deus falou, eu vou esperar, Sara. Você ouviu sua mulher. Quem são os ismaelitas? Fala para mim. Vai? Os árabes. Sabe por que está lá a Guerra Santa?
É porque eles acreditam que eles são os verdadeiros filhos de Abraão. E são mesmo, são os primeiros. Deus falou para quando ele rejeitou Ismael, fala para esse filho e para essa mulher e joga eles no deserto. Sente isso aqui agora. Quando Agar sai com uma botija de água, um pouquinho de pão, acaba a comida e a água, ela começa a chorar. Senhor, o que vai ser do menino? Vem um anjo do Senhor e fala assim: eu o levantarei. E ele vai ser um guerreiro e ele vai fazer guerra. Está lá no Antigo Testamento. De dia e de noite contra o meu povo. A guerra de Ismael dos árabes é contra o povo do Senhor. Nunca vai acabar até o arrebatamento da igreja, a inauguração do reino milenar, a reestruturação do reino de Israel na terra. Essa guerra é bíblica, é santa. Pode ver, Israel cabe dentro desse copo. Isso que é incrível. Você já olhou para os Emirados Árabes? Como que Israel faz guerra? Como? Como, Isaac? Que a promessa não caiu até hoje. Não caiu, irmãos, até hoje. Então Deus não muda a sua promessa. Amém, irmãos? Amém? Por que ele não muda? Porque aqui, Hebreus 6:13 diz assim: eu juro por mim mesmo. Deus, ele jura por si mesmo. Seguro que eu vou falar aqui agora. Deus teve que se adaptar a Abraão para cumprir a promessa. Tem noção disso? Deus teve que descer ao nível de Abraão. E lá onde Abraão estava. Para que a promessa não falhasse. Para que a promessa não mudasse. Então Abraão recebeu Isaac como filho da promessa. Sente isso agora, mas é em Cristo que a semente de Abraão abençoa as nações. Reunindo os filhos da fé, tão numeroso como as estrelas do céu. 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm seus cumprimentos nele, em Cristo, porquanto também por ele, por Cristo, é o amém para a glória de Deus por meio dele. A promessa que Deus fez a Abraão não é simplesmente para a nação de Israel, é para os crentes. É os crentes que cumprem a promessa. Por meio de Isaac, Abraão, Deus olhava para Cristo, em quem todas as coisas foram prometidas e recebidas na pessoa de Cristo. João 8:56. Quando os judeus questionaram de onde vinha a autoridade de Jesus, quem é você? Você está fazendo essas obras aí? E vivia uma disputa aberta entre a religião judaica e Jesus. Porque Jesus não deixava de se declarar que ele era o Filho de Deus. E todas as vezes que ele se declarava, vão pegar pedra para matar ele. Você se faz filho de Deus. E um desses embates, que Jesus diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus falaram, o quê? Você é antes de Abraão? Olha agora, João 8:56, Jesus falou assim, falando de Abraão, lá de Gênesis. Abraão, o pai de vocês, saltou de alegria porque queria me ver encarnado. E ele me viu e se alegrou. Isaac era um tipo de Jesus, irmão. Por isso, quando Deus deu Isaac, viu o coração de Abraão. E tudo que Deus dá, entendo o que eu vou falar. Entende, Jesus? Deus pede de volta o que a gente mais ama. Você já passou por isso? É o que a gente mais ama que Deus vai querer de volta. Talvez seja o seu filho, seu emprego, sua saúde.
Quando Deus olhou e falou, ele ama muito o seu filho. Deus apareceu para ele e falou assim, Abraão, me devolve seu filho. Prepara aí a lenha. Sobe o monte Moriá para sacrificar. Todo mundo que subia para o Moriá para fazer sacrifício, o que o sacrifício exige? Um animal. Deus subiu só, Abraão subiu só com Isaac. A lenha e a faca. E tá subindo, o menino olhou, ele era filho de Abraão, viu o pai sacrificar várias vezes, e ele falou, pai, né? Tá estreito. Eu não tô vendo bezerro, nem cabrito, não tem pombinha. Mas Abraão obedeceu cegamente. Você imagina? Deus acordar Derek e falar assim, amanhã eu quero a Emily. Você me ama mesmo? Prepara a faca. Deus falou, não conta para Sarai, Abraão. Falou assim, Sarai, para vocês vão essa hora da noite, da manhã, nós estamos indo para sacrificar. Sarai olhou e falou, não tem cabrito? Vai encontrar, não vai encontrar no meio do caminho. Se cuidava do rebanho e tirava lá no meio da casa. Sarai ficou quietinha. Não era só a fé de Abraão, era também dela. Ela obedeceu cegamente igual o marido. Cegamente. E à medida que ele subiu, quando chegou lá, Isaac falou, pai, tem a lenha, tem a faca, tem o altar do sacrifício. Cadê o sacrifício? Ele falou, deita, filho. O menino deitou. Preparou o lenho, porque o sacrifício era o altar do holocausto, a lenha para queimar o animal. Ele ia meter fogo em Isaac, irmão. Depois que matar Isaac com a faca, ele incendiar o filho. Quando você lê Hebreus, Paulo diz que Abraão acreditava que Deus iria trazer Isaac da morte. A promessa de Deus era essa. Ele subiu falando assim, ele vai ressuscitar. Quem é Abraão? É Deus, Pai. Quem é Isaac? É Jesus Cristo que se encarnou, foi à cruz em nosso lugar. O que é a faca do sacrifício é a obra do Espírito Santo, que apunhala o nosso coração na obra da salvação. Deus coloca todo o seu plano em nós, Deus rompe com nossas vísceras, Deus nos estrangula e coloca tudo em nós. Ali no Moriá é a cruz, irmão. Abraão é um tipo de Deus Pai. Isaac é um tipo de Deus Filho, o cutelo é um tipo de Deus Espírito, mas na hora que ele pegou o cutelo para matar o menino, Deus falou, Abraão, não faça tal coisa. Aí é a primeira vez que na Bíblia surge a palavra Deus proverá. Amém, irmão? Deus proverá. Se agarre na promessa, amém? Para de se sacrificar. Para de fazer coisas para Deus. Para de tentar agradar a Deus com seu coração perverso. Creia na promessa. Você quer casar? Debruça na promessa. Quer ter casa? Debruça na promessa. Não coloca a carroça na frente dos bois, não. A gente tem que aprender a esperar, assim como Abraão, o cordeiro, irmão. E ele olhou, quando ele viu, estava lá no meio dos carvalhais um cordeiro. Deus não queria Isaac, o filho de Abraão, Deus queria um cordeiro. João capítulo 2, versículo 29 e 30. Quando João Batista viu Jesus vindo, ele diz assim, eis quem é o cordeiro do Moriá? É Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. Vamos crer na promessa, como terminando Hebreus 6,14 diz, certamente
eu te abençoarei e te multiplicarei. Deus não muda a promessa. Deus vai até o fim com Abraão. Deus dá a promessa, Deus cumpre a promessa. Quando desobedece, Deus continua. Fica zangado com Abraão depois de 14 anos, 25 anos para a promessa se cumprir, quando ele recebe a promessa. Deus não quer que a gente se apegue a promessa nenhuma que ele nos fez. Nem filho, nem casa, nem bênçãos materiais, nem bênçãos espirituais, nem igreja, nem reino, nada, irmãos. Perto da morte de John Stott, perguntaram a John Stott. Ele era chamado de Tio John. Tio John, o que te faz mais feliz? Depois pesquisa quem é John Stott, para você ter noção do que eu estou falando. Ele diz: o que me faz feliz é que no céu eu vou abraçar Jesus. Entendeu, irmãos? Não é reino, rua de ouro, cidade que vai descer, não é nada disso. É que lá nós vamos viver com Ele. Desfrutarmos de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem e tudo que Ele fez. Então que a gente nessa noite aprenda a descansar na promessa de Deus. Com nossos altos, baixos, fracassos, sobe, desce, erra. Abraão errou com a mulher, traiu a mulher, não creu na promessa. Mas Deus, Hebreus 6,13 diz que Deus jurou por si mesmo. Então Deus não jurou por nós, amém? Deus jurou por ele. E Malaquias 4,4 diz que o Senhor não muda. É característica dos atributos de Deus. Deus é imutável. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Te louvamos, Senhor. Nos agarramos à sua imutabilidade nessa noite. Que é rica em tantas promessas, mas nós não estamos atrás das promessas que o Senhor nos fez, nem das bênçãos que o Senhor possa nos dar, nem recursos materiais ou financeiros. Nós estamos atrás do próprio Senhor nessa noite, da sua presença, da sua glória, da sua majestade. Ó Deus, receba a nossa adoração nessa noite. Receba o nosso louvor, Senhor. Queremos crer na sua promessa, porque em ti temos o sim e o amém, Senhor. E como a tua palavra diz, que o Senhor não mente como homem, que o Senhor não é como homem, o Senhor não muda em nenhuma das suas promessas. Por isso, cumpre as suas promessas em nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos parentes, na vida dos nossos maridos, na vida das nossas esposas. Senhor, cumpra a sua promessa aqui em Unamar, em Itaboraí. Senhor, cumpra a sua promessa. Sua promessa, ela não muda, porque o Senhor não muda. Por isso, rogamos nessa noite que a sua promessa se cumpra em nossa vida, se cumpra em cada irmão nessa noite aqui, em todos aqueles que irão também desfrutar dessa porção da tua palavra. Que oramos a ti nessa noite. Em nome de Jesus.